Olá, boa tarde, muito bem-vindo a mais um BG de Casa em Casa. Hoje vamos conversar sobre a importância da empatia na liderança de gestão, habilidade que vem fazendo a diferença nesse momento. Para saber mais, continue com a gente, o programa está começando. Em tempos de pandemia do novo coronavírus, com a instabilidade do mundo dos negócios e do mercado de trabalho, sobrevivem aqueles que conseguem se destacar. E o que pode ser diferencial nesse período é a capacidade de aprender rápido. Afinal, vivemos um momento sem precedentes, um processo de transformação profundo em todas as áreas. Estamos entrando no que temos chamado de um novo normal. E esse novo normal exige novas competências. E quais as habilidades mais importantes para os líderes durante a crise? Ele só se torna um líder de fato quando considera como seu o sucesso de sua equipe. Agora, mais do que nunca, a empatia se tornou fundamental. Um elo para conseguir liderar à distância, a chave para o êxito de qualquer negócio. Pequenas atitudes como, por exemplo, mapear os funcionários e entender quem precisa de ajuda para ter uma internet melhor, ou um lugar para trabalhar em paz. Os grandes líderes se cercam de grandes mentes, aquelas que são complementares. Um time com opiniões diversas, pessoas com etnias, gêneros, orientações sexuais e nacionalidades totalmente diferentes. Absorvem os códigos culturais, as vivências e opiniões de cada um para formar uma estratégia que se encaixe melhor naquele momento. Não há uma fórmula para lidar com isso, mas existem caminhos para descobrir. Um bom líder não fala o que você tem que fazer. Ele faz as perguntas certas para as pessoas certas. E é sobre tudo isso que vamos conversar no programa de hoje. Ei, gente, como bem disse a Paty, o nosso novo normal, quando o assunto é trabalho, agora passa pelo processo online. Seja para executar o teletrabalho, fazer videoconferências ou até uma transação via internet. Mas será que nós, trabalhadores, somos tão produtivos no modo digital como somos no presencial? E aquelas pessoas que são líderes, o que é preciso para manter a empatia e a gestão de pessoas mesmo de modo remoto? É sobre isso que nós vamos conversar hoje com a fonoaudióloga e consultora em comunicação Cris Paiva e com a professora e psicóloga Mariângela Spotorno. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Então, gente, nesse novo normal em que a presença física já não é mais tão constante, quais são as habilidades que um gestor deve ter para manter essa empatia, que é a habilidade de se colocar no lugar do outro? A empatia é a sentir com o outro. É realmente assim, tem alguns estudos da neurociência que falam dos neurônios espelhos, que tem a ver com essa capacidade de você sentir, se colocar no lugar do outro, e aí sim, cabe ao gestor, eu vejo isso inclusive como professor em sala de aula, tratar diferente não quer dizer que você vai ser mais educado com um ou menos educado com o outro, é você respeitar essa individualidade, é você perceber que tem alguém ali na equipe ou dentro de sala de aula que tem mais dificuldade de lidar com esse novo, como que você colocou aí, que vai exigir dele uma capacidade maior de enfrentamento e uma capacidade, uma habilidade diferente daquelas que eram exigidas quando ele estava no trabalho, no trabalho presencial. Que a Mariângela está colocando e como que hoje essa palavra empatia invadiu a nossa vida e as organizações de uma forma, assim, acho que avassaladora, né? E nunca se falou tanto em empatia. Inclusive, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos no ano passado, 2019, que revela que 79% dos executivos acreditam que empatia é a chave para o sucesso profissional. E o interessante é que esse mesmo estudo foi feito em 2017 e os resultados foram bem menos expressivos, apenas 57%. Eu acredito que no ano que vem esse estudo vai chegar a quase 100%, né? Então, assim, a gente vê como que as pessoas estão mais sensibilizadas. Mas existe um outro estudo também, Dani, que eu acho super interessante falar,
e que condiz muito com a nossa realidade aqui no Brasil. A gente tende a achar que, por sermos brasileiros, somos comunicadores, somos calorosos, e somos mesmo, mas não somos tão empáticos. Então, teve um estudo que foi realizado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e eles avaliaram 63 países, avaliaram o nível de empatia desses países. E o resultado, no Brasil, ficou no ranking do 51º colocado. E aí, o que eu vejo? A gente não foi educado para pensar no outro, né? Mas eu percebo que as escolas hoje, elas têm ensinado as crianças a se colocar no lugar do outro, né? Quando tem um conflito, quando a criança começa a brigar por um brinquedo, quando ela é uma coisa, quer uma coisa e não quer dividir, a professora chegar e falar, por exemplo, você gostaria que fizessem isso com você? Né? Então, a empatia, os estudos, né, do Giacomo que ele fez sobre a empatia, que tem a ver com o córtex frontal e tem a ver com o nosso lado esquerdo, que é o lado mais de sentimento emocional, ele fala é impacto, mas acontece que não basta, se a pessoa não coloca aquilo em prática, aquilo vai ficar no stand-by, aquilo vai ficar como um dom, vamos dizer assim, se eu posso falar assim. Então, você precisa treinar. E a liderança, né, que a gente está falando na questão da liderança, existem alguns modelos de liderança que trabalham, né, com o desenvolvimento dessa consideração visualizada, que é essa questão aí de olhar o outro, se preocupar com o outro e reconhecer as diferenças dentro do ambiente de trabalho. Tá? Quais as habilidades que um gestor precisa ter hoje para ter essa empatia e conseguir coordenar os trabalhadores no momento em que nós estamos tão mexidos com essa pandemia, né? Seja emocionalmente, financeiramente? Sim, são várias habilidades dentro desse contexto da comunicação, mas eu acredito muito na atenção e na presença. E para que isso aconteça, assim, primeiro aspecto, primeiro ponto é a definição da escuta. E muitas vezes, pela falta de escuta, e quando eu falo falta, não é a falta do ouvir, é a falta do escutar ativamente, de estar presente, muitas vezes algumas atitudes, como, por exemplo, você ficar mais atento a alguns pensamentos do que na própria fala da pessoa, os julgamentos que acontecem. Então, todas essas atitudes, elas prejudicam muito a escuta. Então, a gente fala que, às vezes, a pessoa escuta para responder e não para realmente compreender. Então, estar atento realmente ao que o outro está dizendo, não em termos apenas na mensagem, mas no sentimento por trás dessa mensagem. Porque a gente não está presencialmente, não dá para fazer essa leitura corporal que você está sugerindo. Verdade. É você perceber o outro. É você ter tanto essa autoconsciência, porque para o líder também, para o gestor também, ele também vai ter que ter uma empatia, se eu posso falar assim, com ele mesmo, mas ele perceber e fazer essa escuta de corpo inteiro, com acolhimento. Uhum. E necessariamente essa escuta não precisa ser pelo falar. Eu estou sentindo que aquela pessoa não está bem. E é muito interessante, né, que assim, quando você fala assim, como a pessoa tem, como é que é o impacto, né? Geralmente, você escuta das pessoas que têm essa capacidade, que são empáticas, elas falam assim, nossa, desde pequeno, as pessoas estão sempre me procurando para contar problema. Né, Cristina? Essa pessoa ela tem um chegar diferente, ela tem um acolhimento diferente. Verdade. E é isso, sabe? Assim, é no escutar. Eu não estou vendo aquele funcionário que está do outro lado, mas eu estou percebendo que alguma coisa não está legal. E muitas vezes nós estamos mais acostumados a observar os fatos, interpretar os fatos do que os sentimentos. Essa é uma realidade e eu acredito que, como a Maria Ângela falou, e como hoje a gente tem caminhado nesse progresso, e eu acho que é fantástico a gente estar pensando dessa maneira agora, que nas escolas isso vai mudar e que tudo vai mudar daí para frente, o novo, normal, como você disse, né, Dani, no início. A gente tem aqui exemplo de um empresário que está trabalhando agora no processo online com os funcionários dele, está tirando um proveito incrível da tecnologia. Além dele, uma cineasta, que também está vendo na tecnologia, nos dias de hoje, uma boa saída. A gente migrou a nossa operação para home office e em algumas áreas a produtividade aumentou. Desafio foi a comunicação. Mas hoje, com o número de ferramentas, videochamadas, WhatsApp, Slack,
o próprio Google, né, tem N ferramentas de colaboração, a gente conseguiu manter o time conectado, com uma comunicação muito boa e todo mundo trabalhando de casa, né? A gente tinha problemas desde o fone de ouvido da vendedora que não estava funcionando, que a gente tem uma logística para trocar, esse monitoramento da rede da pessoa, da infraestrutura dela de trabalho, né? Assim, tem pessoas que realmente têm uma estrutura melhor para trabalhar em casa, tem um escritório, tem pessoas que não têm. Então, assim, o que a gente poderia fazer para ajudar eles a ter uma estrutura melhor, saber que não está sozinho, que a gente está junto com ele, que ele vai ter desafios, que a gente vai ter problemas de estrutura na casa dele, de internet, até um pouco de solidão também. Então, assim, fazer eventos online, fazer a galera conversar, abrir o vídeo para poder um ver o outro. Então, assim, são todos esses elementos que a gente tentou o tempo todo trazer para a gente manter o engajamento e manter o pessoal com o astral mais elevado. A tecnologia ela nos tem sido de extrema importância, acho que como qualquer outra área, para dar continuidade aos trabalhos nesses momentos de isolamento social e pandemia. A gente fez um projeto para o Dia das Mães. O meu processo ele foi com a Hannah Lucatelli, que é uma artista visual, e acho que tiveram 3 momentos que eu achei muito interessante dessa exploração à tecnologia. Então eu peguei várias imagens, várias pinturas que a Hannah tinha feito e filmei da própria tela do computador, fiz uma iluminação fora da tela do computador e gravei essas imagens, coloquei que são pinturas e coloquei movimento nelas. E peguei mais 2 imagens de 2 momentos que o companheiro dela tinha feito, que ele é diretor de fotografia também, em uma viagem a Londres que eles fizeram e na própria casa no isolamento que eles estão fazendo, eu dirigi ele e eles fizeram as imagens. Bom, eu acho que é isso, a gente continua nessa redescoberta, nessa busca de exploração da tecnologia, mas com certeza facilitou muito para a gente estar passando esse momento dessa forma. As pessoas têm capacidade diferente de pensamento e o gestor ele tem que perceber isso. Não é porque eu tenho maior dificuldade que eu sou menos competente ou que sou um funcionário menos, né, assim, que o outro é melhor do que eu em função disso. Então, na hora que você vê alguma coisa nova, como que você enxerga aquilo ali? Como uma oportunidade de crescimento ou como só uma forma de sair da zona de conforto? Então, tem pessoas, eu estou com medo, sabe aquela história, eu estou com medo, eu vou com medo mesmo? Né? Isso é super importante. Esses dias eu li uma entrevista do Amir Klink, eu acho ele assim, fantástico, pelas experiências que ele traz, né, da vida, e um excelente líder. E na fala dele, na entrevista, ele diz o seguinte, que a diferença do que ele vive ou vivenciou nas expedições dele é que ele tinha o quê? Perspectiva. Então, acho que o grande dificultador, e eu acho que isso que a Mariângela está falando, que traz muito receio, muito mais medo, é não saber para onde que a gente vai. Então, assim, qual que é a perspectiva que se tem? Então, essa dificuldade de ter essa perspectiva realmente traz muito medo. Mas mesmo diante do medo, é possível dar a volta e fazer como esses exemplos que a gente viu aí e conseguir conquistar os objetivos, ter os resultados. O discurso de um gestor, ele não pode estar incongruente com a prática. Então, é aí que entra, quando a gente fala da empatia, que tem a questão da influência, ele é o primeiro a dar o exemplo, né? Eu te entendo, tá difícil, eu também estou com receio, eu não sei se vai funcionar como a gente gostaria, mas vamos tentar. Exatamente, muito bom. Quando você mostra, que a gente falou tanto de vulnerabilidade aqui, né? O líder que mostra essa vulnerabilidade, eu também estou com medo, mas a gente vai conseguir. Eu acho que isso é super importante. E aí mostra como que isso abre mesmo o canal de comunicação, de empatia e de trazer mais a pessoa como aliada do seu lado. Agora eu pergunto a vocês que estão ligados no Brasil das Gerais. Vocês estão esgotados de tanta videoconferência e tanta live? Bom, esse vai ser o assunto do próximo bloco. Não saia daí, é rapidinho. O Brasil das Gerais de Casa em Casa está de volta e hoje falando sobre empatia no momento de gerir as pessoas nessa pandemia em forma remota, online.
E eu queria saber da Cris Paiva e da Mariângela Spiltorno, o que vocês estão achando das videoconferências? Elas vieram para ficar? A neurociência já está dizendo que tem muita gente esgotada com isso. Eu acredito que no princípio da pandemia houve assim, um exagero no uso disso. As pessoas, como estavam muito acostumadas a estarem sempre próximas, a fazerem reuniões sem pensar se havia realmente necessidade dessa reunião. E agora as pessoas já estão percebendo e avaliando, há realmente necessidade de ter esse contato? Eu posso resolver isso através de uma mensagem, uma ligação, um chat? Coisas objetivas a gente pode resolver rapidamente. Não é necessário fazer uma reunião. O que acontece numa reunião onde eu tenho muitas pessoas no online? Quando nós nos comunicamos, a gente está sempre prestando atenção no outro e isso faz a gente monitorar o que eu vou falar. Se eu vou falar mais rápido, se eu vou falar mais sobre aquilo. A linguagem corporal do outro me faz seguir caminhos diferentes na fala. Só que no online a gente perde muito essa referência. A gente perde muito a referência do corpo. Mas, e aí a gente fica um pouco perdido. E além disso, quando eu tenho muitas pessoas na tela, eu não sei exatamente para onde olhar, para me concentrar. Isso traz um cansaço e uma fadiga muito grande. Mas é possível, sim, contornar isso daí. Eu acho que a primeira dica é essa, de avaliar se realmente é necessário. Importantíssimo estar sempre conectado na reunião. As pessoas acham que podem ser multitarefas. Eu estou aqui na reunião e eu estou mandando uma mensagem, eu estou anotando alguma coisa. Estar sempre atento em uma tarefa só, isso também diminui muito esse cansaço. Diminuir o número de abas no computador. Às vezes a gente tem tantas abas abertas e isso também dificulta o processo de concentração. Pegou todo mundo de surpresa, essa pandemia. E pegou todo mundo despreparado para uma realidade digital, né? As pessoas não estavam preparadas para fazer tudo numa plataforma. Hoje é o Zap, é o e-mail, é a plataforma de trabalho. Então, num primeiro momento, foi muito exacerbado isso aí. Mas os próprios gestores estão percebendo, né, porque isso realmente gera o que ela falou, né, esse desgaste aí do Zoom, e eles estão percebendo que nem todas as pessoas precisam estar a todo momento na reunião, que não é necessário ele mandar um zap às 10 horas da noite, e os próprios colaboradores estão percebendo também a filtrar e priorizar aquilo que realmente precisa ser feito naquele momento. Outra coisa é ele não esquecer que você continua trabalhando e você tem que ter um tempo para você. Então, é a hora de intervalo, é a hora do almoço, é a hora do jantar. Quando não tínhamos essa ideia do online, tínhamos sempre uma rotina. Você acorda, toma seu café e sai para trabalhar. Nesse sair, você anda, olha coisas, você entra no carro, dirige. Pensa em coisas que não estão relacionadas ao trabalho. E essas ações inconscientes também ajudam você a ter mais concentração depois. Hoje as pessoas acordam, às vezes tomam um café rapidinho e já vai direto para o e-mail. Então, ter algumas ações, pode ser uma meditação, cada pessoa tem uma facilidade com alguma coisa, né? Uma atividade física, uma meditação, uma prática inconsciente que você vai usar ali para ter mais concentração depois. Isso pode ajudar. Muitas vezes a gente está no WhatsApp, isso, né? O Cris, você trabalha com coach, a gente faz a questão da administração do tempo. Daniela, se você pegar durante 3 dias, quantas horas você fica no WhatsApp à toa? Vou falar à toa no sentido assim, não precisa estar ali, porque você entra no WhatsApp, você vai no Instagram, você vai no tudo, né? Quando você vê, você gastou um tempo precioso que você poderia estar fazendo alguma coisa melhor para você na internet, né? Então, essa administração do tempo, ela é responsabilidade nossa, né? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Não é só o tempo do trabalho. Quando eu não estou trabalhando, como que eu estou usando esse tempo? Pode aproveitar essas videoconferências até para fazer uma aula de yoga que vai dar tão certo, né? E vejam que interessante. O Zoom, por exemplo, que é essa plataforma que a gente está usando agora para fazer essa entrevista, antes da pandemia, o Zoom tinha 10 milhões de usuários, agora são 300 milhões. As videoconferências vieram para ficar? Não, eu acredito que vai haver, sim, uma grande modificação
né? E aí, principalmente dentro das organizações, dentro das empresas. É claro que quando a gente pensa em outros tipos de negócios que hoje têm até sido praticados pelo online, as coisas vão ser talvez mistas, né? Recentemente eu ouvi uma entrevista da Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Achei muito interessante o que ela disse, porque eles têm uma referência muito forte do marketplace, que é essa venda aí feita pelo online já há muitos anos. E ela foi questionada justamente isso. E agora? Vai voltar? Vai ter loja física? Nunca mais vai existir loja física? E ela respondeu justamente falando que não, que ela acredita que a loja física ela não vai deixar de existir nunca, porque o físico gera cultura. Então, eu não sei como vai ser a gente, igual eu falei anteriormente lá do Amir Klink, a gente não tem perspectiva que mudanças acontecerão, eu acredito que sim. Mas como que isso realmente vai ser, é só o tempo para a gente perceber. Mas eu acredito que vai haver muitas mudanças aí para frente. Cristina, você tocou assim, num ponto, né, que é a Luísa do Magazine Luiza. Inclusive, ela é um modelo de liderança transformacional, sabe? Um modelo de líder empático. E, assim, é muito bonito as pessoas falarem assim, as pessoas são o mais importante na organização. Será? Né? Na prática, é isso que vem sendo, que os colaboradores vêm percebendo? Por exemplo, no Magazine Luiza, tem no crachá do funcionário, eu até anotei aqui, faça aos outros o que gostariam que fizessem com você. Está no crachá do funcionário. E ela é tida como modelo, o modelo hoje, sabe, Daniela, de liderança que trabalha com a questão da empatia, que desenvolve os colaboradores, que pensa nos colaboradores, que considera individualmente, é o modelo de liderança transformacional. O trabalho online já é uma realidade há mais tempo em outros países. E hoje é o dia da nossa coluna Giro pelo Mundo e a gente vai até um deles para ver como funciona essa realidade. Tem 5 anos que eu moro em Estocolmo, na Suécia. Eu sou residente daqui. E a forma que a pandemia está sendo lidada aqui está sendo bem diferente do restante do mundo. Aqui eles não estão obrigando ninguém a fazer nada. Eles sugerem que você tenha o social distancing, o distanciamento social, mas você pode fazer, basicamente está tudo liberado, não temos nenhuma proibição. Eu sou hipocondríaca, então eu estou ficando em casa. A minha empresa, a empresa que eu trabalho, nós todos estamos trabalhando de casa e no final das contas não mudou muito o nosso dia a dia. Eu acho que a Suécia é bem preparada para isso, sabe? Trabalho remoto é uma coisa que quase toda empresa aqui já aplica. Muita questão cultural, né? Aqui na Suécia já existe esse distanciamento social. Na cultura, as pessoas normalmente, se com pandemia ou não pandemia, se você está num ônibus, um vai sentar aqui na frente, o outro vai sentar lá do outro lado. Aqui as pessoas são muito mais distantes uma da outra, naturalmente. Como vocês veem isso aqui no Brasil? Pode mudar um pouco o estilo de trabalho das pessoas? Ficar mais no online? Eu acho que isso é uma tendência. E assim, aí você colocou num ponto importante. Uma coisa é você estar numa pandemia e ficar o tempo todo dentro da internet, né? Outra coisa é você trabalhar online numa situação de eu tenho meu trabalho home office, mas eu tenho a minha vida lá fora. Então, eu acredito que isso é, sim, uma tendência. A Cristina colocou bem, a gente não sabe o quanto que isso vai impactar daqui para frente, mas tem toda uma questão aí também de custo para as organizações, né? E olhando para o outro lado, eu não sei como é que vocês pensam com relação a isso, mas o fato de você trabalhar em casa tem os benefícios também, né? De você ficar em casa e trabalhar em casa. Uhum, E as pessoas estão ficando mais adaptadas a isso. Acho que agora, assim, em relação a rotinas, até porque tem se feito muito trabalho de orientação, a gente entra na internet, pesquisa e vê muitos materiais interessantes sobre como fazer o home office, como ser produtivo dentro do home office. Então, as pessoas estão vendo que isso é possível
Isso dá para ser produtivo, dá para ter interação, dá para liderar à distância. Eu acredito que, igual a Mariana já falou da questão do custo, empresas que antes pegavam um gestor, um líder e faziam viagens, isso vai diminuir bastante. Mariângela e Cris, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Obrigada e pela a você. Consultoria, né? Porque a gente vai sair daqui dessa entrevista mais preparados para lidar com a gestão de pessoas e as nossas emoções no meio dessa pandemia. Muito obrigada a todos que ficaram ligados no Brasil das Gerais. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigada, Cris. Foi um prazer ter esse papo aqui, adorei te conhecer, Mariângela. Igualmente. Dani, obrigada também aí pela recepção. Uai, vocês é que brilharam. Obrigada, viu? O BG de Casa em Casa de hoje vai ficando por aqui. Mas amanhã estamos de volta falando sobre a ansiedade em tempos de quarentena. Como lidar melhor com esse sentimento que desregula as nossas emoções, o nosso relógio biológico e tem muitos efeitos colaterais. Você não pode perder, hein? É às 5h30 da tarde. Até lá!